E aí, pessoal, tudo bem? Sabe quando você foi dormir e você lembrou daquele negócio que aconteceu em 1999, uma vergonha que você passou e você não conseguiu pegar no sono? Eu acho que isso é um problema muito grande que a gente tem com nós mesmos. Porque a gente não se perdoa por algumas coisas. Tipo assim, talvez você falou alguma coisa com alguma menina, com algum menino, aquilo que você falou com seus pais, ou na sala de aula, uma resposta que você deu a alguém, ou no trabalho, sei lá, alguma coisa assim. Isso não sai da sua cabeça, porque você talvez não se perdoou. Na verdade, a gente tem muita dificuldade com o perdão. De perdoar alguém, de ser perdoado ou de se perdoar. E nós não somos os únicos que temos essa dificuldade ou esse problema, não. Se você olha para alguém e essa pessoa tem muita facilidade de perdoar, tipo 100%, e ela é super boazinha, sinistra e tudo mais, cara, desconfia um pouco. É óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras pessoas, mas ser perfeita 100% de se perdoar, de perdoar os outros e ser perdoada, essa pessoa tem algo muito estranho. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que tiveram que perdoar e que tiveram também que ser perdoados. No caso de Jacó, por exemplo, pai de José, ele teve que ser perdoado pelo irmão dele. Depois de ele ter vacilado com Esaú, a estrada ele caminha, dá de encontro com Esaú e ele achava que Esaú queria matá-lo. Mas quando ele chega lá, Esaú está de braços abertos para perdoá-lo. Às vezes, quando nós cometemos algo de errado com alguém, nós achamos que a pessoa está pensando nisso o tempo todo. Mas quem está pensando nisso o tempo todo somos nós. Jacó caminhava em direção a Esaú, achando que Esaú queria matá-lo. Mas Esaú caminha em direção a Jacó já com um perdão no coração. Isso me faz lembrar a história de José um pouco. Porque a história de José, ele não está agora para ser perdoado, como o pai dele Jacó, mas ele estava para perdoar. Os seus irmãos o venderam como escravo. Ele passou por um processo horrível. Mas quando acaba lá na frente, os seus irmãos o encontram e ainda não percebem que ele é o José, o irmão deles, porque como governador do Egito, ele estava com toda a roupa, com uma língua diferente, maquiagem diferente. Depois ele se revela aos irmãos dele e ele os perdoa, os abraça e beija cada um. José não tem um processo fácil. José chora em todo esse processo. Dói muito para ele todo esse processo do perdão. E não só para ele. Então, lembrando, às vezes nós quando comentamos algo com alguém, nós achamos que essa pessoa está pensando isso o tempo todo. Mas não está. Sabe qual é o caminho mais fácil? Chegar nela e pedir perdão. Por mais que a gente ache que ela nunca vai nos perdoar, chegue nela. Peça perdão. Talvez no coração dela esteja doendo sim, talvez esteja com aquele problema sim, mas não como a gente imagina, de não ser perdoado. Então, chegue lá e peça perdão. E no caso de José, por exemplo, o caminho dele se cruza com o dos irmãos dele, como o de Jacó se cruza com Esaú. Mas agora é o fato de olhar nos olhos dele e perdoar cada um. Então talvez seu caminho também vai cruzar com alguém que tenha feito algo de errado e mal para você. O que você deve fazer? Perdoar. Mas tem um detalhe também. Às vezes a gente precisa se perdoar. Tem muita gente ficando doente, com problema, porque não se perdoa. Porque guarda coisas que fizeram há muito tempo atrás e quando vão dormir ou acordar aquilo fica na cabeça o tempo todo. Mas se Deus nos perdoa, por que não nos perdoar? Essa é a direção que a gente precisa tomar para a nossa vida. Perdoar. E não perdoar com o nosso padrão, mas o padrão de Deus. 70 vezes 7 não é uma forma de falar de Cristo, não é um exagero, é real. Porque o perdão de Esaú é antes de Jacó chegar até ele. O perdão de José é antes dele se revelar aos irmãos e ali ele se perdoa. O caminhar do filho pródigo à casa do pai, ensaiando discursos para falar com o pai dele, mas antes dele chegar lá, o pai já perdoou. Esse é o perdão que Deus quer pra gente. Esse é o perdão que Deus quer que nós venhamos ter. O perdão que Ele nos perdoa antes mesmo do erro acontecer. Então, é isso. Perdoe. Valeu.